Eu vi o vídeo como fala, do filósofo Paulo, né? E o vídeo aqui ele mostrou aqui sobre o Caio Coppola, né? Sobre o discurso populista que o Caio Coppola pregou. Porém, eu achei estranho, temperatura e pressão, mas aquele ali é um significado. Aquele ali que ele falou é a teoria das massas de gases, né? Que a volume total de um cilindro fechado é reversamente proporcional à massa do produto vezes a temperatura, a pressão, etc, etc, reversamente proporcional à mesma composição atômica. Pô, por que você vai colocar a equação do volume dos gases, né? Tanto em um ambiente aberto ou fechado, Caio Coppola? Qual que é o sentido disso, né? E aí ele quis colocar ali sobre como fala, sobre a pressão e a temperatura, ele quis dizer o que? A pressão social seria, e a temperatura da sociedade, talvez pode ser isso, até que é inteligente. E o Caio Coppola ali, ele não disse nenhuma mentira, mas no final ele fala assim, os políticos são culpados disso, mas o grande alvo do pessoal da direita são os políticos que estão lá dentro, que não fazem nada e muitos deles são corruptos, né? Porém, se fosse só isso daí que o Paulo Filósofo falou e tal, beleza, é aceitável, beleza. Porém, uma coisa que o Paulo Filósofo ele deveria até se adentar. Então, Paulo Filósofo, quem elegeu o Bolsonaro foi o Nando Moura. O Nando Moura só utilizou discursos superficiais, populistas e discursos de ódio. E Nossa, eu acho que eu devo estar cansado. E o Bolsonaro, ele entrou dentro da política, em primeiro lugar, por causa desse discurso. A esquerda se mobilizou contra esse discurso. E aí o Nando Moura mudou completamente o discurso, falando assim, não, o Bolsonaro é isso, o Bolsonaro é aquilo, o Bolsonaro é diferença, o Bolsonaro é etc. E até concordo que o Bolsonaro ali e tal, você vê que ele é um ser humano. Ele não é um cara falso lá, um cara que passa a hora de perol para fazer discurso. Mas, infelizmente, o Bolsonaro foi eleito por um discurso populista, e aí existem os dois erros. O primeiro erro, como é que uma pessoa se elege com um discurso populista? A população é populista, a população quer discurso raso. Isso é uma coisa extremamente perigosa, que dá vazão para qualquer um entrar lá dentro de Brasília. É só o cara se vestir com terno e gravata, mostrar que tem dinheiro, que tem poder, que entende a massa, que entende o povo e entra lá dentro. Isso prova de que a nossa democracia nacional, ela não existe, né? Isso acaba gerando um monte de erros, medos e transtornos. E as grandes esferas, mantendo esse discurso populista para ter o poder, isso gera um medo ainda muito maior. Porque acaba acontecendo o seguinte, estava até comentando ontem lá, a menina que foi infeliz lá no Bob's, lá, e o senhor poderia até discutir isso, ela foi espancada quase até a morte lá. E é uma mulher, tem 20 anos de idade, não tem como se defender, não tem como se proteger. Ninguém merece ser espancado na democracia. Ninguém merece ser apanhado. É o seguinte, são duas garotas triviais que ri de um coitado do moço negro que está varrendo o negócio lá e elas estão morrendo da risada porque o cara tá varrendo o negócio lá por obrigação. Se não varrer, é mandado embora. E elas começam a humilhar. Racismo. Olha, a primeira camada ali é o seguinte, infelizmente na nossa sociedade, você sabe que a mulher, o papel dela é varrer a casa, né? Varrer a casa, lavar a louça, essas coisas e tal. Isso é imposto na nossa sociedade, as mulheres são tratadas igual lixo. Minha madrinha nunca fez isso. Né? Não, mas você veio de família rica, o meu pai teve educação com você sempre andou com gente rica e tal, e etc. E aí você sabe como que é a vida de uma pessoa ali que tem os problemas do dia a dia. E aí ela vê essa situação, ela deu uma ligação cognitiva, e ainda também, infelizmente, existe uma zoeira muito por causa das crianças na internet sobre a cor, né, dos negros. Então ela associou as duas coisas numa só e fez aquela coisa horrível lá do moço que estava trabalhando lá honestamente e humilhadamente para conseguir as coisas dele, né? Aí pegou uma delas que estava passeando num bairro pobre lá e tentaram matar ela, ela fugiu, mas mesmo assim pegaram e espancaram ela até ela desmaiar lá e ela tá toda arrebentada, braço quebrado, o rosto dela tá desfigurado.
né? Quebraram o nariz, quebraram o aqui do crânio aqui. Aqui em São Paulo? Não, ela saiu de São Paulo quando os caras pegou ela. Aqui em São Paulo também tem um pessoal que não tem estrutura nenhuma, você cai no meio da favela e tal, você morre. E aí, voltando à questão aqui, o discurso populista é uma das coisas mais horríveis e erradas da nossa sociedade. E, infelizmente, o pessoal da direita só usa esse discurso populista. O Nando Moura cresceu o canal dele com discurso populista, o Bolsonaro entrou no poder por causa do discurso populista, o Bolsonaro foi eleito por causa do discurso populista. E tem o apontamento aqui que o Paulo Filósofo falou, que é que eu estou falando aqui sistematicamente nos meus vídeos aqui, né? Deixa eu só pegar aqui o começo aqui. Para pegar o... Era um discurso que se assemelhava em alguns pontos à esquerda por conta desse ataque aos ricos. A esquerda atacava o capitalismo. A direita atacava os ricos. Isso na cabeça das pessoas desinformadas parecia ser a mesma coisa. Então, até hoje, há um veio na direita de populismo que ataca os privilegiados, que escolhe um grupo para fomentar a vingança e pega aí uma parte da classe média, ressentida, principalmente os fracassados, ou a classe média baixa, ou mesmo... É o seguinte, infelizmente, a maioria das pessoas que votaram no Bolsonaro não votaram no Bolsonaro porque são conservadores de fato. São pessoas que estão com algum problema e sentem ódio da situação deles. Eles querem manter o luxo. Tem uma repórter aí que é amiga do Paulo Filósofo, né? Que você fala que era um personagem de desenho, né? Você não sabe, tem um anime de uma menina que se transforma em uma porco voadora super poderosa, né? E essa sua amiga aí, Paulo Filósofo, ela sente ódio do mundo e da vida, ela vivia me xingando no canal dela, né? E a questão é a seguinte, ela quer dinheiro e o dinheiro acabou. Então, como que ela vai ter o dinheiro? É xingando todo mundo na internet, direcionando toda a raiva dela, toda a frustração, direcionando a massa, fazendo a massa ainda atacar as outras pessoas e tal. Isso é uma coisa muito errada, isso é uma coisa muito horrível, né? Você fazer um discurso de ódio, né? E existe, como fala, toda uma questão para você compreender as consequências, a origem, o tráfico, isso, aquilo, qual que é o choque na sociedade. Infelizmente, esse vídeo aqui eu não estou preparado aqui intelectualmente para dissertar tudo, né? Mas eu estou dizendo os apontamentos. E, infelizmente, quando você começa a impor um discurso de ódio, e a sociedade ela se alimenta desse discurso de ódio, né? Isso acaba fazendo com que, em vez de a gente viver em democracia, a gente vive fora da democracia. Em vez de atacar, ele falou que ia atacar a burguesia ou atacar o capital, você precisa analisar quais são as questões e argumentar para você tentar resolver. Porque o grande problema de nós, humanos, na sociedade, é entender os problemas e trazer as soluções. E a gente precisa acabar com todos os problemas da sociedade para a gente viver uma nova sociedade contemporânea. Uma sociedade que realmente seja democrática, onde que todos façam parte dela, onde que todos se ajudem, né, em comum parte. E esse é o maior problema da nossa sociedade. Ninguém reconhece o próximo, só reconhece o seu ganho, o seu lucro, o quanto que eu vou ganhar, e não reconhece o indivíduo. Isso é uma das coisas mais nefastas que existe nessa democracia. E o Paulo Filósofo diz que a culpa disso é como fala, o metacapitalismo, o capitalismo que governa a vida das pessoas e que ninguém consegue consertar as engrenagens desse capitalismo para que esse relógio esteja em harmonia em todas as suas questões serviçais e seu objetivo final, que é a prestação de serviço e a facilitação dos meios de vida dos indivíduos dentro da sociedade, né? E é uma questão muito complexa e muito profunda. Eu me sinto chateado, tanto mesmo que a partir do momento que eu questiono demais no meu canal, a maioria do pessoal da direita aqui vem me xingar, e o pior é que eu tenho mais alinhamento com o pessoal da direita do que da esquerda. E o pessoal da direita faz assim, ai, profeta, só me daqui. Só me daqui, senão nós vamos matar você, profeta. Eles fazem isso pessoalmente, e o pessoal que me acompanha sabe disso. Alguns que realmente estão lutando de verdade, que são trabalhadores, eu não vou nem citar o nome deles, né? Mas são youtubers até gigantescos que me respeitam, eles são de direita. Mas você vê que o trabalho deles não é porco, né? Então, eu falo aí para vocês. Um abraço aí para todo mundo.